imobiliário de forma bem breve. A gente vai falar um pouco da evolução da indústria e depois a gente vai puxar um gancho para falar do segmento de saúde sobre essa ótica, né, de fundos imobiliários. Então, de forma bem rápida, né, um fundo imobiliário é um fundo de investimento fechado, naturalmente foco de investimento no segmento imobiliário, muitas vezes participação direta ou indireta em imóveis, né, ou via dívida, né, por meio de CRIs. Né. Esses fundos, por serem fechados, eles muitas vezes adotam negociação das suas cotas em mercado organizado de bolsa ou de balcão. E uma particularidade dessa indústria é que, por regulação, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado que eles geram. Né? Então, são veículos que naturalmente distribuem renda, né? A renda gerada pelos empreendimentos. Né? Outra particularidade interessante é que, para os investidores, pessoas físicas, desde que esses fundos atendam certas restrições, esse rendimento que o fundo imobiliário paga, ele é isento. Bom, a indústria de fundos imobiliários ela tem um pouco mais de 30 anos, ela foi lançada em 93, né, mas ela só foi ver realmente uma popularização e um crescimento expressivo a partir de 2018, né, 2019, ali, quando o Brasil viu ali um período de juros mais baixos. Né. E aí você vê que em todas as dimensões, né, tanto em número de investidores quanto valor de mercado e também a DTV, a média de negociação desses fundos de mercado de bolsa. Né. Você vê ali um crescimento realmente expressivo da indústria, mostrando um pouco de como ela vem se amadurecendo ao longo do tempo. Né. E uma terceira dimensão interessante, né, em relação ao amadurecimento dessa indústria são os segmentos, né, que hoje estão presentes na indústria. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico da diversificação do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários lançados pela B3. Aqui o índice foi lançado em 2011, né, então a primeira foto que a gente teria é de 2011, e aí comparando com 2023, então você vê que a época, né, então 2011, era o mercado, uma indústria muito mais concentrada, né, e sem a presença de diversos segmentos que hoje são relevantes, por exemplo, como segmentos recebíveis, né, que hoje representa 41% ali da indústria em 2023, e era uma indústria também com um perfil diferente, não só em termos de segmento, mas também no tipo de gestão e no tipo até de portfólio. Né? Era uma indústria muito mais concentrada em fundos de gestão passiva e não ativa, como é hoje, e muitos fundos também monoativos, né? Não portfólios diversificados. Então você também vê um amadurecimento da indústria em relação a essa dimensão. Mas vocês devem ter notado aqui, o segmento de saúde não aparece nessa pizza. Né? Mesmo em 2020, o segmento de saúde ainda não tinha uma expressão relevante sobre a ótica de fundos imobiliários. Ele estaria aqui enquadrado dentro de outros. Né? Então a pergunta que fica, né? E o segmento de saúde? Né? Então quando a gente avalia o segmento de saúde do ponto de vista de fundos imobiliários, a gente tem naturalmente fatores positivos e fatores negativos ou pontos de atenção. Né? Vou até começar pelos pontos de atenção, porque eu acho que o resultado dessa análise, do meu ponto de vista, é um viés positivo. Né? Eu acho que a conclusão aqui desse slide é que é sim um segmento com fundamentos sólidos, mas ainda pouco explorado pelos fundos imobiliários. Né? E por quê? Né? Eu acho que, em termos de pontos de atenção, né, a gente tem que lembrar, né, que saúde, né, a operação do segmento de saúde, ele é uma operação que traz uma certa sensibilidade pelo serviço que é prestado para a população. É uma indústria que naturalmente é regulada, né, tanto saúde privada quanto saúde pública. E discussões no contrato de locação, quando você está se colocando do ponto de vista de um proprietário, né, na sua interlocução com o seu inquilino, ele pode estar fragilizado a depender do evento que aquele contrato de locação esteja passando, né? Seja uma revisional ou, eventualmente, até em casos mais extremos, um despejo. Né? A gente também tem a questão de um ponto de atenção, que é a alta especialização desses ativos. Né? No fim, quando você pensa em imóveis voltados para a saúde, naturalmente você tem uma diversidade, uma gama ampla, né, de imóveis voltados para a saúde. Você tem hospitais, você tem os senior livings, que a gente está aprendendo mais aqui hoje. Você tem clínicas de diagnóstico. Cada um desses imóveis tem um layout adequado, tem um padrão de construção para estar prestando aquele serviço da melhor maneira. Né? E a conversão, muitas vezes a conversão desses imóveis entre os diversos segmentos imobiliários pode se tornar ou pode ser desafiadora. Né? E por último, né, o último ponto de atenção que eu traria é o risco de concentração, porque no fim ainda é um segmento pouco explorado,
né, ou não pouco explorado, mas hoje você ainda tem poucas empresas ou poucos nomes que representem inquilinos AAA, né, vamos dizer assim, né, ou aqueles inquilinos com excelentes riscos de crédito, operações super consolidadas. É um processo, é um segmento que ainda está passando por uma certa consolidação. Então, quando você pensa em fundos imobiliários, o fórum hoje só reforça, né? Eu acho que é uma indústria que tem fundamentos, né, super sólidos, né? Primeiro, começar pela estabilidade e resiliência que esse setor traz. Acho que tem vários ventos a favor da indústria, né? Seja o envelhecimento da população ou uma própria maior preocupação da população em buscar, né, cuidados médicos, né? Você também tem um ponto do ponto de vista de contratos de locação. Muitas vezes, quando você está falando de contratos de locação para esse tipo de segmento, você está falando de contratos de longo prazo, muitas vezes atípicos também, onde você tem uma multa, uma punição mais severa caso o inquilino decida romper aquele contrato por qualquer motivo. Então, isso traz uma proteção adicional para o proprietário, empreendedor. E do ponto de vista de diversificação de portfólio. Naturalmente, é um segmento que não possui uma correlação direta com outros segmentos imobiliários. Então, quando você pensa em edifício corporativo, shopping centers, os drivers de demanda para esses edifícios, né, ou para esses empreendimentos, tendem a ser diferentes dos drivers de saúde, né, o que traz uma diversificação interessante do ponto de vista de diversificação e seleção de portfólio. Então aqui, enfim, falamos aqui que o segmento de saúde ainda é pouco explorado no mercado de fundos imobiliários, né? E aí aqui eu trouxe um número, né? Hoje no Brasil, o segmento de saúde dentro dos fundos imobiliários listados em bolsa representam cerca de 1,1% da indústria, tá? Você está falando de uma indústria lá que tinha 190 bi ali em julho de 2024, 1,1% disso são fundos imobiliários ou são ativos investidos de saúde. Tá? E quando a gente compara, né, ou quando a gente busca, né, fazer projeções para o futuro, é natural que a gente tente se apoiar em indústrias que são mais maduras do que a nossa. Né? Quando a gente está falando da indústria de fundos imobiliários, a indústria que muitas vezes a gente acompanha ou aspira ser é a indústria dos REITs americanos, que são os fundos imobiliários lá fora. É uma indústria com 60 anos de idade, né, fundos imobiliários têm um pouco mais de 30, e foi a indústria que, inclusive, inspirou a regulação de fundos imobiliários aqui hoje no Brasil. Tá? Então, aqui eu trouxe dois paralelos. Tá? O primeiro, em relação ao tamanho da indústria de fundos imobiliários listados hoje no Brasil versus o tamanho da indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos. E aí, naturalmente, eu fiz aqui uma correlação com um ajuste em relação ao PIB, né? Porque, obviamente, a gente não pode comparar dois países com PIBs tão diferentes em valores nominais. Então, a indústria de fundos imobiliários no Brasil hoje representa cerca de 1,7% do PIB do Brasil, enquanto nos Estados Unidos a gente está falando de uma indústria que representa cerca de 5%. Tá? Então, se a indústria brasileira fosse amadurecer na direção da indústria americana, a gente poderia ver aqui um aumento, né, de quase 3 vezes do tamanho da indústria de fundos imobiliários, né, para chegar nos patamares americanos. Né? Esse é o primeiro paralelo que eu trago. O segundo paralelo é em relação ao segmento de saúde. Né? Quando a gente olha, falei aqui um pouco, né, do quão ainda inexpressivo ou pouco representado o segmento de saúde no mercado de fundos imobiliários brasileiro, mas isso não é uma realidade lá fora. Né? Quando a gente olha os Estados Unidos, uma indústria já mais madura, e você aqui, estou falando de segmento de saúde de forma ampla, né, não só senior living, não só hospitais, lá a indústria representa cerca de 8%, tá, do mercado de fundos imobiliários americanos listado. Né? Então a gente veria aqui um possível incremento de 7,5 vezes, quase 8 vezes, né, só nessa componente. E aí, naturalmente, esses dois efeitos combinados representam um potencial aqui de crescimento, óbvio, teórico, aqui é só uma especulação, mas a indústria brasileira de fundos imobiliários caminhando, amadurecendo e caminhando em direção à indústria de fundos imobiliários americana, poderia representar aqui um crescimento, né, em relação ao que a gente tem hoje, de quase 20 vezes. Tá? E aí, com isso, eu trago uma provocação, porque no fim, né, naturalmente, fundos imobiliários, né, quando a gente está falando de novos segmentos, fundos imobiliários hoje ainda são um mercado muito apoiado por investidores pessoas físicas, mas a gente sempre sente uma resistência muito grande em relação ao novo. Né? É muito fácil você lançar fundos ou buscar novas emissões dos segmentos que já têm
lá suas teses consolidadas, sua dinâmica já conhecida, né? Quando a gente está falando de teses novas, e saúde acaba sendo uma delas para o mercado brasileiro, é sempre um desafio. A gente está lançando novos produtos enfim, para ter sucesso nesse lançamento, né, para ter sucesso nesses novos investimentos, eu acho que o capital de fundos, de investidores institucionais e, naturalmente, acho que fundos de pensão seriam excelentes candidatos justamente por essa agenda de longevidade, acho que vão ser de extrema importância para contribuir para o amadurecimento da indústria de fundos imobiliários do Brasil. Era isso. Obrigado. Oi, tá funcionando? Tá funcionando aqui. Bom dia. Obrigado. O que fez nos últimos 30 anos foi investir em longevidade. Eu vou contar um pouco do que a gente fez e o que a gente vê para frente, né? Eu acho que esse tema é urgente no Brasil. Acho que os dados foram expostos aqui mostram como a nossa população está envelhecendo rápido. Só para apresentar aqui o Pato, não sei se todo mundo conhece, a gente é um fundo de investimentos alternativos, então a gente investe nos mais diversos setores, geralmente em projetos que têm algum tipo de diferença, né? Não nos títulos públicos. Então, a gente hoje gerencia 240 bilhões, mais ou menos. Então, a gente é um dos maiores fundos da América Latina. E o que a gente mais faz aqui, deixa eu ver se tem o laser aqui. Então, você tem, por exemplo, 60 bilhões investir em empresas de capital fechado. Tem esse nome chique aqui, Private Equity, que é investir em empresas de capital fechado. E aqui tem de tudo, né? Tem quase 40 bilhões na parte imobiliária, que nem o Douglas mostrou, a gente também investe bastante em imobiliário, muito em infraestrutura. Mas eu vou mostrar para vocês que, dentro desse universo de investimentos que a gente faz, boa parte foi apostando nessa tendência de envelhecimento da população. Eu vou entrar um pouco nesse tema. Só para falar, nos últimos 15 anos, a maior parte do meu tempo eu gastei em saúde, investindo em saúde. Então, faz muito tempo que eu vejo essas curvas que a gente projeta acontecer. Então, aqui tem uma, eu não vou entrar muito no detalhe, porque aqui já foi exposto de uma maneira muito mais completa, mas tem um gráfico que a gente gosta de mostrar bastante, que é esse aqui, envelhecimento da população. Aqui, desse lado é a idade, e desse lado é qual é o percentual da população que tem mais do que 65 anos. Que nem a gente tinha aqui, não sei se ele estava aqui, tinha um representante aqui dos acima de 65. Mas o que aconteceu no mundo? De 1960 até hoje, esse gráfico preto é a expectativa de vida. Então a gente saiu lá de 50, 55, hoje no mundo está próximo de 70. Só que o gráfico azul, ele cresceu de maneira exponencial. Então é o percentual das pessoas com mais de 65 anos. Em 1960, era algo próximo de 5%, 6%. Hoje, já passou de 10%. Então, de 1960 para 2024, dobrou o número de seniors, da população senior, de idosos. E a gente espera que esse número, acho que tem um dado aqui, vai crescer 70% nos próximos anos. Né? A gente acredita, a gente está vendo isso, né? Esse número vai crescer muito. E o que a gente fez, então, nesses mais de 30 anos? Vendo essa tendência de envelhecimento, vendo que todo idoso precisa de muito tratamento de saúde, a gente investiu nesse mundo em todos os elos da cadeia. Então, o que a gente fez aqui? A gente já investiu entre saúde, né, nessas teses de envelhecimento, mais de 15 bilhões de reais, foram 16 empresas, e o nosso retorno médio histórico é de 25%. Então, alguém aqui comentou que o investimento nos empreendimentos imobiliários focado para esse público deu 35%, a gente fazendo isso nesses 30 anos, a gente deu 25% ao ano. O que dá isso, né? O pessoal que faz conta atuarial aqui, conta é mais ou menos IPCA mais 20. Então, se você pegar historicamente, a gente está entregando IPCA mais 20. Né? Então, você tem o título público lá que o pessoal comemora hoje, estão falando que vai bater IPCA mais 7. A gente consegue ver, investindo em saúde, retornos muito mais altos. E por que isso? Porque cresce muito mais do que o resto da economia. E o que a gente investiu quando a gente olha aqui? Aqui é a cadeia inteira. Né? A gente investiu em fabricantes de medicamentos. Então, você tem, por exemplo, aqui
A gente investiu numa empresa que faz medicamentos genéricos populares na Bahia. A gente tem uma fábrica de próteses. Aí a gente investiu na distribuição. Então você produz, esses medicamentos tem que distribuir. A gente tem a Elfa, que é uma das maiores distribuidoras de medicamentos especiais do Brasil. Temos na Colômbia um investimento também, no mesmo segmento. A gente investiu na revenda, né, as farmácias, alguém brincou, a conta da farmácia começa a superar a conta do supermercado. Então a gente investiu na Drogazil, que acho que é o mais conhecido lá atrás, fez virar a maior rede de farmácias do Brasil. Tem aí passando aqui, tem uma parte que se fala pouco, mas a gente investiu muito, e talvez foi um dos grandes investimentos que a gente fez. A gente multiplicou por quase 10 vezes o que a gente investiu, é a rede de academias. Eu acho que hoje já ficou muito claro que você tem que trabalhar na prevenção também. Então a gente investiu em prevenção, academia. Aí quando você vai para plano de saúde e a parte de diagnósticos, a gente investiu no DASA, lá atrás, o Diagnóstico da América, criou a maior rede de laboratórios e clínicas, em diagnóstico de imagem, em oftalmologia, que depois vou até contar um pouco mais, porque oftalmologia talvez é uma das especialidades que mais se beneficia com o envelhecimento da população. Temos planos de saúde, com a Atena, e a gente fez um investimento em senior living também. Então, assim, se eu pudesse resumir aqui, são 30 anos fazendo isso, mais de 15 bi investido em todos os elos da cadeia, mas todas essas teses, quando a gente vai mostrar ou vai aprovar, começam sempre com o mesmo slide, que eu vou mostrar aqui. Eu vou contar um case, que é o de oftalmologia, que acho que exemplifica o que a gente viu nesses últimos anos, e acho que essa tendência só deve continuar. Todas as nossas teses começam com esse slide aqui. Ó. Todas. Desse portfólio de 15 bi que a gente investiu nesses 30 anos, começam com isso. Mostrando, pirâmide etária no Brasil em 2013, e a pirâmide etária aqui para onde vai estar em 2033. Então, acho que esse número de 71 a gente deve ter combinado antes, né? Porque deu exatamente mesmo. Mas, assim, a população acima de 65 anos vai crescer 71%. Depende do você olha, mas assim, eu gosto de mostrar um outro que vai um pouquinho mais para frente, né? Você põe lá 2030 e pouco, porque ele já dá para falar que vai dobrar. Mas, assim, em linhas gerais, a população acima de 65 anos vai crescer muito nos últimos anos. Por isso que a gente tem os 15 bi investidos em saúde, com um histórico de 25% de retorno ao ano, né? O IPCA mais 5. A gente faz nosso dever de casa feito, mas você tem uma tendência que ajuda muito. Então, eu concordo com a afirmação do shopping. É muito melhor investir em saúde do que investir em shopping. Você tem um crescimento contratado muito maior. E o nosso histórico mostra isso. Então, assim, essa população, por que é tão grande o crescimento? Porque essa população não consome um pouco a mais do que essa em saúde. Olha quanto que ela consome a mais. Esse gráfico, o que é isso? Ó? Quanto que se gasta, que é base 100. Quanto que cada pessoa por idade gasta em saúde. Então, você pega o jovem, aqui é uma base 100, ele gasta 100. O idoso, na primeira faixa, idoso, já gasta 4 vezes mais. Então, não é que é 10% mais, 20% mais, é 4 vezes mais em saúde. E esse crescimento, ele cresce exponencialmente, né? Então, aqui, essa turma aqui, você vai para acima de 75, já é 6 vezes mais. E os acima de 85, o grupo que está o pessoal da Petros começou, gasta quase 10 vezes mais. Então, assim, esse público que gasta 4, 6, 10 vezes mais, vai crescer 70%. Quando você compõe esse crescimento, por isso que não dá um crescimento de 5, 6, 7% ao ano. Dá os nossos retornos lá de IPCA mais 20, que é 25% ao ano. Porque é muito maior o consumo desse público. E daí toda hora, a gente está sempre estudando, lendo esses relatórios, tentando encontrar aonde estão as carências, né? E daí você vê que tem carência em todo lugar. O exemplo de oftalmologia. Esse gráfico aqui, para mim, ele acho que para mim é a melhor maneira de entender o que acontece com o envelhecimento. A cirurgia de catarata, os nossos sócios médicos, eles brincam. Quem viver, terá. Se você não teve cirurgia de catarata, é porque você morreu antes, porque todo ser humano vai ter que fazer cirurgia de catarata. Aqui é a incidência por idade. Então, um jovem, aqui de 40, 49, a minha faixa etária aqui, está com 3% de incidência, é muito baixa. Conforme você vai crescendo, cresce exponencialmente aqui. E se você for para a curva aqui, chega no 100%. Né? Então, quando a gente olhou esse gráfico, falou, peraí, essa população envelhecendo, com tudo isso daqui,
e a cirurgia de catarata cresce nessa proporção, provavelmente o mercado que vai ser necessário para atender os idosos em oftalmologia é gigantesco, e é mesmo. E a gente montou, esse é um exemplo, só para você entender como a gente pensa. E essa mesma lógica de oftalmologia a gente fez naqueles outros 15 investimentos. A gente montou a maior rede de oftalmologia do Brasil. Então, a gente tem operação aqui em Brasília, quem é daqui, fica até na L2, só que na L2 Sul é o maior dos hospitais, que chama Hospital Oftalmológico de Brasília. Dr. Can Robert, o nosso sócio lá. Mas assim, a gente fez uma rede que saiu de 100 milhões para mais de 1 bilhão de faturamento agora em 2024. Consultas, a gente já faz quase... Alô? Não, quase 5 milhões de consultas por ano. São quase 100 unidades, quase mais de 20 centros cirúrgicos. Então, o nível de crescimento, eu estou pensando como investimento, né, para os fundos de pensão, para os investidores, que você consegue, o nível de retorno que você consegue investir em saúde é muito acima da média da economia. E aqui eu estou dando um exemplo só, que é oftalmologia. Se a gente for entrar aqui nas ideias, eu acredito muito nessa tendência de criar esses condomínios residenciais para seniors. Assim, é muito grande a oportunidade. Então, assim, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui, eu acho que esse era o último chat, era o seguinte: a gente tem feito isso de maneira consistente nos últimos anos e de maneira muito bem sucedida. E por quê? A gente faz bem feito o que a gente faz? Faz, mas é porque a tendência de envelhecimento é muito forte. Então, investir no envelhecimento, investir na longevidade, do ponto de vista financeiro, trará retornos diferenciados. E do ponto de vista até de legado, uma coisa que a gente gosta de falar lá é que a gente constrói empresas que viram legados. Né? Do ponto de vista de legado, eu concordo aqui também com alguém que falou, você está ajudando uma população que está precisando desse nível de serviço, que tem a carência disso. Então, além do retorno, você está fazendo uma contribuição, você está melhorando a vida de todo mundo. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui é o seguinte: acreditamos muito na longevidade, muito excelente essa iniciativa aqui de falar de longevidade. Eu acho que é um tema que cada vez mais está em todos os jornais, mas a gente acredita muito. Historicamente, a gente deu muito resultado fazendo isso. E eu convido todo mundo que estiver envolvido a investir, a participar de projetos que com certeza é o futuro e com certeza vocês vão ter retornos como a gente tem tido. Muito obrigado.